E como ele ficava solto, ele iria combater, ele iria lutar. E ele iria gostar do combate, da luta. E eu fiz como que esse comentário para ela. Ela parece que não acreditou muito no que eu estava falando a primeira vez que eu tive contato com ela. Então, quando eu falei para ela se o dog estava mansinho e etc. E quando eu comentei para ela, eu falei para a senhora que ele era bom de combate. Eu acredito que nessa hora ela lembrou de mim. Ela me falou que na primeira luta dele, ele já matou um dog. Na primeira luta ele já matou um cachorro. Ditado popular. E não foi por falta de alguém avisar. Eu avisei a ela sobre. Todos meu conteúdo a respeito de dog, eles são proféticos. Se a pessoa tiver um mau manejo. Eu falo com as pessoas sobre, e algumas pessoas parece que tampam os ouvidos para a verdade. Recusam acreditar naquilo que eu estou falando. Até pessoas no dia a dia próxima. Você faz um comentário de um assunto, aí a pessoa vem com a humanização. No contexto do dog ser bonzinho, ou a pessoa está tratando o dog com bondade, na humanização, né? Sem adestramento, sem dominância, sem liderança. E o dog vai corresponder àquela bondade humana do antimanejo. Que o dog não vai dar problema, não vai dar problema a si próprio, aos seus donos, ao próximo, ao cachorro do próximo, mas tudo uma teoria, não tem obra. Humanização não tem obra de adestramento, de obediência do dog. Isso é tudo no campo da ilusão, é uma ficção, que a pessoa acredita sem nenhuma base, sem nenhuma obra. Eu já falei em outro conteúdo, repito nesse e falarei em outro se precisar. Mostra-me um dog adestrado, bem comportado, educado na humanização, no antimanejo. Não existe. Isto só existe na mente de algumas pessoas. Aí quando você mostra um conteúdo como o meu, que vai além de teoria, vai além de palavras, de oratória, de retórica, porque o manejo que eu apresento, ele tem obra. Tem mais de 1000 vídeos aí a respeito de manejo e demonstrando através do Dogbox Baruch o contexto daquilo que eu ensino. Então algumas pessoas se recusam a acreditar. Pessoas que não têm dog adestrado, que não têm manejo correto, não têm experiência tal. E algumas contra-argumentam aquilo que falo, sem nenhum embasamento real. Que você possa concluir que aquilo que a pessoa está falando é verdade. Então, eu comentei com essa senhora a respeito. A senhora não acreditou. E teve as fatalidades. Poderia ter sido uma criança. Poderia ter sido um ser humano. A fatalidade do óbito. Poderia ter sido o Baruch. O Baruch poderia estar morto por causa desse dog solto e a responsável do animal acreditando que o dog era bobão. Então, a senhora tem um dog e ela nem conhece o dog que tem. É como a gente pensar que a pessoa é de um jeito e quando você convive com a pessoa é de outro.
Acontece bastante aí quando as pessoas estão apaixonadas. Elas criam uma pessoa na mente delas, que a pessoa não é. Aí vai convivendo com a pessoa e se aborrecem com a pessoa, como se a culpa fosse do outro e não da própria pessoa de não ser feliz. A pessoa criou um personagem de felicidade, a qual a outra pessoa não é. A pessoa é quem ela é, mas a pessoa julgou por ver ou deixar de ver alguma coisa no outro, que aquela pessoa seria daquela maneira, mas aquela pessoa não é daquela maneira somente, ela tem outros aspectos. Aí a pessoa se decepciona, se frustra e coloca toda a carga de culpa no outro e não em si próprio. E geralmente a humanização antimanejo, a culpa nunca é da própria pessoa, mas é do dog. As maiores fatalidades que tem não é do adestramento correto. Não é quem adestra dog na dominância e na liderança, usando as técnicas corretas para a obediência do animal. As maiores fatalidades estão no contexto do antimanejo, da humanização. Mas isso a mídia não quer demonstrar, elas não querem falar. Geralmente quando o dog ele tem um mau comportamento, quando atribui ao próprio ser humano, é no contexto do ser humano como que preparando o seu dog para guarda, proteção e defesa, que não é o contexto das fatalidades que acontecem. É muito pelo contrário. Quando você tem consciência que o dog pode e faz guarda e proteção e defesa, você vai se precaver, você vai adestrar o dog e vai criar também um contexto onde as fatalidades possam ser evitadas.